Como agregar muito mais valor aos seus serviços de contabilidade com um único passo. Olá, eu sou Lucas Belniak, gestor de tráfego especialista em contabilidades. E hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui com toda certeza. Depois que eu falei essa frase para você, você ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Você ficou cismado, você ficou curioso para saber como assim, como é que eu consigo agregar esse valor tão simples assim com um único passo, né? Até a gente desconfia mesmo. Mas eu tô aqui para te provar, para te mostrar e para te provar que isso aqui é verdadeiro, tá? E por que é verdadeiro? Porque a gente vive isso hoje em dia aqui na nossa empresa, tá? Nós gerenciamos anúncios para empresas de contabilidade, escritórios de contabilidade em todo o Brasil. Então eu estou te falando isso não é por achismo ou porque eu vi algum outro vídeo no YouTube falando sobre isso, não, tá? Estou te falando isso porque a gente vive isso, porque a gente pesquisa sobre os nossos clientes e também porque a gente implementa isso aqui na nossa empresa, tá bom? Então, estou te falando isso porque a gente vive isso aqui. Se você ouviu isso aqui, você deve ter ficado pensando, né, se isso é mesmo verdade ou não. E eu até deixei aqui em outra cor, né, um único passo, para ficar isso bem destacado mesmo. É um único passo, tá? É uma coisa muito simples que você vai mudar no dia a dia da sua empresa, tá? Mas é num setor muito importante e que é um setor onde muitos contadores eles acabam pecando, tá? Você por ser contador, provavelmente você foca muito em entregar o seu serviço de contabilidade para os seus clientes. Principalmente você que está começando, né? Você está lá, talvez você tenha um ou dois assistentes, e aí você entrega muito, mas você peca num lugar onde é o coração da sua empresa, tá? É o coração de qualquer empresa, tá? Mas em qualquer outro nicho acontece isso, mas em contabilidade é muito comum, que os contadores acabam pecando, a gente até às vezes acaba fazendo isso, e já mudamos isso várias vezes, que é no setor comercial. É muito importante você lembrar sempre que o setor comercial ele é o coração. Vai ficar legal tudo assim. É o coração da sua empresa, tá? Então, primeiro ponto que eu queria destacar com você que o setor comercial da sua empresa ele é o coração da sua empresa, é o setor mais importante, tá? Da sua empresa. Por quê? Porque ele vai trazer clientes para você. Mesmo sendo muito importante, tá? Mesmo sendo extremamente importante você entregar o seu serviço de contabilidade, tá? Mas, mesmo que você lá, tenha a sua carteira de clientes cheinha, você entrega muito bem o teu trabalho para os seus clientes. Mas vai chegar um ponto em que o ciclo de vida do seu cliente, o ciclo que o seu cliente fica na sua empresa, ele vai acabar se esgotando. Uma hora ou outra os clientes vão começar a sair. E aí, se não tiver essa máquina de colocar novos clientes na sua empresa, né? Essa máquina que faz os clientes entrarem, você entrega o resultado e eles saem, isso é um ciclo, isso acontece em qualquer empresa. Isso vai acontecer também. Então, primeiro ponto, entenda que o setor comercial da sua empresa ele é o coração, tá? Você precisa cuidar muito bem desse setor. Mas voltando aqui a agregar valor, né? Quando você montou o seu escritório de contabilidade, eu posso apostar com você, porque eu também fiz isso. Quando eu abri a nossa agência de publicidade aqui, quando a gente abriu a Clari, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso que você deve ter feito, que foi padronizar os preços dos seus serviços. Então, você padronizar os preços dos seus serviços. Isso aqui é padrão, isso aqui todo mundo faz, todo mundo que está iniciando faz, e é um grande erro, tá? Isso aqui é um grande erro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque acaba sendo algo viciante, né? Quando você abriu o seu escritório de contabilidade, você provavelmente fez uma pesquisa de mercado para saber quantos contadores na sua região estavam cobrando, ou quanto as referências no seu nicho estavam cobrando. E aí você fez uma continha ali de quanto eu quero ganhar por mês, quanto eu tenho que cobrar de cada honorário, quanto eu tenho que cobrar por cada serviço, e você padronizou o seu preço.
E aí, isso é um grande problema. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, tá? Aquele cliente, imagina o seu melhor cliente, tá? Pensa no seu cliente que ele é o mais legal de todos. Ele foi abrir o CNPJ com você. Quando ele chegou para você, você tinha os preços padronizados. Então ele pediu para fazer a abertura de CNPJ e você cobrou, sei lá, vamos dizer que você tenha cobrado lá os seus R$ 150 de serviço para abrir o CNPJ, para fazer o processo de abertura de CNPJ. Isso mais os honorários mensais para manter o CNPJ ativo e legal, né? Beleza. Esse é o seu cliente legal, o seu cliente que sabe como funciona a burocracia brasileira, que te entrega tudo em dia, né? Todas as notas fiscais em dias, aquele cliente massa mesmo. E aí chega aquele pior cliente para você, imagina o seu pior cliente agora. O cliente que só te traz problema mesmo, que ele não te entrega nada em dia, que quer que você entregue tudo em dia, mas ele não te entrega nada em dia. Aquele cliente que está sempre querendo fugir do imposto, que está sempre fugindo dessa burocracia, que quer deixar tudo na sua mão, acha que não precisa fazer mais nada. Esse é o cliente ruim. E aí, como o seu preço é padronizado, você cobra R$ 150 para fazer a abertura de CNPJ e mais a mensalidade. E o que acontece? Você acaba trabalhando 4 vezes mais para aquele cliente que te dá muito trabalho, você trabalha 4 vezes mais para ele, ele te paga um valor fixo e você acaba trabalhando metade desse tempo, né, ou 4 vezes menos desse tempo, para aquele cliente bom, aquele cliente que te entrega tudo em dia. Você trabalha muito menos para ele, porque nem precisa, não tem muito o que fazer, né? Ele já te entrega tudo em dia, ele já mantém tudo padronizado, aí você acaba cobrando o mesmo valor dos dois. Isso, concorda comigo que isso não é justo nem para você e nem para o seu cliente, né? Ó, se eu fosse o seu cliente, né, que estivesse entregando tudo em dia e chega um concorrente seu que está aplicando o que eu vou te ensinar aqui nessa aula, ele está aplicando isso, ele me oferece, pela mesma prestação de serviço, né, pela mesma coisa, um preço mais baixo, se a gente não tem nenhum vínculo, provavelmente eu vou ir com o seu concorrente, com toda certeza, tá? Por quê? Porque eu vou querer pagar menos. Essa é a realidade hoje em dia. A gente tem uma concorrência enorme, uma concorrência muito grande. E aí o cliente bom vai ir com o seu concorrente. E o cliente ruim, o que vai acontecer? Vai ficar com você. Por quê? Porque ninguém quer um cliente ruim, né? E quem está aplicando isso que eu estou falando aqui para você hoje, vai estudar esse cliente, vai saber como ele é, como ele interage, a situação dele e vai cobrar um valor mais alto, ele não vai aceitar, vai ficar com você. E essa bucha vai ficar com você, né? E isso aí acaba sendo ruim, tanto para você quanto para o seu cliente. Mas a partir desse momento, tá? Calma que tem solução. A partir desse momento, o que você precisa fazer para que a gente resolva essa situação? Você precisa, começa com P também, mas não é padronizar, que é personalizar a sua empresa, tá? E eu vou deixar aqui destacado a sua empresa, porque não é só o seu preço, tá? Não é só o seu preço que você precisa personalizar, porque não seria justo personalizar apenas o seu preço, né? Desses clientes aí, o bom e o ruim, né? O cliente legal e o cliente mala. Se você apenas personaliza o preço e entrega a mesma coisa para os dois, não acaba ficando justo, né? Você está entregando o mesmo serviço, né? A sua mão de obra, o seu tempo é o mesmo, então acaba não sendo justo. Por isso que você precisa personalizar toda a sua empresa, tá? Então você começa aqui personalizando a entrega, né? Então o seu produto, o seu serviço aqui, você vai personalizar a sua entrega, você vai personalizar a sua comunicação com os seus clientes, porque cada cliente tem uma forma de se comunicar, uma forma de como ele deve ser tratado mesmo, tá? Não no sentido de como você vai falar com ele, mas tem um cliente que ele prefere receber apenas e-mails, ele não gosta de falar pelo WhatsApp. Tem outro cliente que ele prefere falar pelo WhatsApp. Isso você vai pegando esse tipo de coisa com o tempo. Mas você vai perceber que tem cliente que prefere o WhatsApp, né? Tem outro cliente que odeia o WhatsApp.
Outro cliente, ele prefere e-mail. E você precisa identificar esses pequenos detalhes e personalizar a sua empresa para que o seu cliente se sinta em casa, que ele se sinta muito bem. Ele vai chegar na sua empresa, ele vai esticar as costas e ele vai se sentir muito bem na sua empresa, porque o serviço, a sua empresa é personalizada para ele. Tá? Então, aquele cliente que precisa de muita coisa, você vai entregar muita coisa para ele. Então, quando o cliente ele precisa de mais, você entrega mais. Simples. E quando ele precisa de menos, você entrega menos. E não é no sentido de entregar menos por ser... não é no sentido de você não entregar resultado. Não. É um cliente que ele não precisa ter tanta atenção assim, que ele não precisa ter... não vai te dar tanto trabalho assim. E aí você não vai precisar entregar tanto assim mesmo, certo? E agora tem um cliente que ele não vai saber nada, e você vai precisar entregar mais para ele. Você vai precisar ensinar ele como ser um empresário, né? E aí você vai ter que entregar mais. Tá? Então você personaliza isso. Isso é muito interessante. Isso aqui deixa o cliente muito satisfeito. Muito satisfeito mesmo. Nossa, agora eu baguncei tudo aqui. Você precisa personalizar para que o seu cliente fique muito satisfeito. Quanto mais satisfeito o seu cliente, mais sua empresa vai ser lucrativa. Tá? Isso é um pilar, eu vou até escrever aqui. Quanto mais satisfeito seus clientes, mais dinheiro no seu bolso. Isso é muito verdade, tá? Eu tenho certeza que conforme você vai implementando isso aqui, você vai perceber. Então tá, a gente estava falando sobre a entrega, né, comunicação, e aí o terceiro pilar que não pode faltar, que é sim, aí sim é o preço. Você vai personalizar o preço também. E aqui é personalizar o quanto você vai cobrar mesmo, tá? Então, alguns clientes vai cobrar lá R$200 de honorário, né? Algum cliente vai ser R$200 de honorário. 200, deixa eu colocar aqui. R$200. Tem algum outro cliente que vai cobrar, não vai te dar tanto trabalho, que vai te dar mais trabalho, aí você vai cobrar dele R$500, né? Eu esqueço do cifrão aqui. R$500. Você vai personalizar o seu preço, tá? Mas o seu preço ele vai ser personalizado. Vamos fazer assim, ó. Não é isso. Preço, tá? Vamos colocar aqui em verdinho. O R$200 é o cliente que ele prefere o WhatsApp, porque é mais simples a comunicação, e ele precisa de menos, por isso você vai entregar menos para ele. Por isso você vai cobrar menos dele, tá? Isso é simples. Agora tem o cliente que ele é mais complicado, vai te exigir muito mais trabalho. Esse cliente ele vai precisar de mais, você vai entregar mais para ele. A comunicação talvez tenha que ser muito próxima aqui, então o outro cliente prefere e-mail, talvez comunicação aqui toda semana, né? Toda semana você vai precisar falar com ele, vai precisar tirar as dúvidas dele. Toda semana você vai precisar fazer isso. E aí, você não vai fazer e vai cobrar menos, vai perder esse cliente, ou você vai fazer, vai dar toda a atenção que ele precisa e vai cobrar um pouco a mais por isso. Por quê? Porque é justo, né? Não é porque você está ganhando a mais porque você decidiu ganhar mais, não, porque é justo você cobrar mais dele por isso, tá? Então é bem simples isso, simplesmente você personaliza toda a sua empresa, tá? E basicamente era isso que você precisa entender, né? Que para você poder agregar mais valor ao seu serviço de contabilidade, você precisa fazer com que o seu cliente ele se sinta em casa mesmo, ele tenha esse serviço personalizado. Por que é o único passo? Parece tanta coisa escrever aqui, né? Mas por que é o único passo?
Porque você vai simplesmente personalizar a sua empresa, vai simplesmente pegar o cliente, você vai criar um processo para que o cliente entre na sua empresa lá pelo setor comercial. Esse setor comercial ele vai fazer, vamos fazer um passo a passo aqui, ó. Vou te entregar algo a mais agora aqui, que é o que a gente faz aqui na nossa empresa, tá? Olha só, isso aqui não estava no script, tá? Então fica atento aí para você não perder essa parte. Olha só, para você, quando o cliente vai chegar para você, então, primeiro tópico, né? Então, por meio de tráfego, né? Tráfego, sei lá, Instagram, por meio de indicação, vai chegar clientes para você, certo? Então, aqui vai chegar clientes para você. Cadê? Boquinha de jacaré. Clientes para você. O que você vai fazer com esses clientes aqui vai ser o próximo tópico. Esses clientes, o seu time comercial, ele provavelmente vai chegar o cliente aqui com o número de telefone. Então vai chegar lá com 99999999. Daí ele vai chegar com esse número de telefone. E aqui você não pode, tá? Isso é muito importante. Você vai fazer uma ligação. Então, você não vai mandar mensagem para ele de jeito nenhum, você não vai responder e-mail para ele de jeito nenhum, você vai ligar para ele. Então, você vai fazer uma ligação para ele, tá? O seu time comercial, eu indico mesmo que você faça, deixe isso para um time comercial. E o seu time comercial vai fazer uma ligação fria para ele, tá? O que é isso? Uma cold call, uma ligação fria. Então, vai fazer uma ligação e nessa ligação, ele vai investigar o seu cliente de uma forma bem simples. Então, ele vai investigar o seu cliente de uma forma bem simples, fazendo algumas perguntas, né? Olá, fulano, tudo bem? Gostaria de saber o que é que você pretende, você precisa investigar ele para saber qual é o perfil desse cliente, se ele está mesmo interessado, se ele é um cliente que vai fechar mesmo, que está mesmo querendo saber mais a fundo sobre os seus serviços, ou é um curioso. Tá. Aí você vai aqui, nesse ponto, vamos deixar mais espaço aqui. Nesse ponto aqui, tem duas possibilidades. Tá? Primeira possibilidade é o seu cliente. Tá, vamos deixar para baixo aqui. Primeira possibilidade. Ser um curioso. Aí, se ele for curioso, você o seu time comercial vai mandar uma proposta em PDF por e-mail mesmo, tá? Por e-mail, bem simples aqui. Ele vai eliminar esse curioso para ele não chegar até você, porque a tua hora é muito mais cara, tá? Então ele não vai chegar até você. E a segunda situação que é a melhor aqui, que é o quê? É o cliente interessado. Quando chegar o cliente interessado para você, o que é que você vai fazer? Então, ele vai fazer a ligação, vai investigar, vai perceber que é um cliente interessado. O time comercial ele vai marcar uma reunião, tá? Essa reunião vai ser uma reunião rápida, tá? Uma reunião de 10 minutos. Eu sempre esqueço que tem um atalho na tela aqui. Um atalho de 10 minutos, uma reunião de 10 minutos, desculpa, deixa eu explicar. É que eu tenho um atalho no meu computador que fica mudando a tela, que é o 0. Aí, ó, eu aperto 0, muda a tela. Aí eu aperto 3, muda a tela, tá vendo? E aí eu fico apertando o 0 aqui e fica mudando a tela, por isso. Vamos lá. Ó, cliente interessado, né? Então, vai fazer ligação, vai perceber que o cliente interessado, o teu time comercial vai fazer isso. E o teu time comercial vai marcar uma reunião. Tá? E eu indico ainda que seja com o teu time comercial mesmo, tá? Então vai marcar uma reunião. Aqui é o time comercial, né? Time comercial vai marcar a reunião. 10 minutinhos de reunião. E aqui o teu time comercial ele vai fazer uma investigação um pouco mais ampla, mais densa, tá? Então, vai fazer uma investigação mais elaborada.
o teu time comercial, ele vai mesmo destrinchar todas as dúvidas do seu cliente, todas as dúvidas daquele cliente. Ele vai tentar entender mesmo o que aquele cliente está precisando, tá? Então vai destrinchar todas as dúvidas, tá? E aí, destrinchando todas as dúvidas, tudo que você precisa. Depois disso, isso é com o teu time comercial. Depois disso, passo 3, que vai ser... Passo 3 vai ser uma reunião, mais uma, tá? Teu time comercial, então, marcar uma reunião com você. Aqui você entra, tá? Aqui você vai entrar. Talvez, dependendo do volume de leads, pode ser com o seu time comercial também, tá? Mas eu já indico aqui que seja com você mesmo. Vai fazer uma reunião com você, para que você entenda mesmo o seu cliente, se conecte com ele. E nessa reunião básica, simples, reunião rapidinha, nessa reunião aqui, você vai passar o preço para ele, tá? Então aqui, você vai passar o preço para ele. E é muito importante que você sempre personalize o preço para o seu cliente, tá? Porque nessa parte aqui de ligação, o prospecto ele vai querer saber mesmo o quanto você vai cobrar, tá? Então, o time comercial e você não pode fazer isso agora, tá? Só se for curioso, aí você passa um preço padronizado, mas assim, você vai elaborar um preço para ele, né? Mas é mais padronizado mesmo, porque é curioso, o teu time vai perceber que ele não está afim de fechar mesmo, é aquele cliente que acha que criar o CNPJ é de graça, né? E aí você já dispensa ele aí mesmo, tá? Pode cobrar mais caro para não ter ele, porque vai ser bucha. Você sabe que vai ser bucha, você dispensa ele. E o cliente interessado, você vai fazer o preço personalizado, né? Então, depois que você marcar a reunião e entender esse perfil de cliente, você vai fazer o preço personalizado, tá? Então, vai fazer essa investigação mais elaborada, destrinchar as dúvidas, e aí você vai marcar a reunião com você mesmo e passar o preço para ele. Esse é o passo a passo, tá? Isso aqui é exatamente o passo a passo para que você consiga atender o seu cliente, o seu lead de uma forma mais justa, digamos assim, de uma forma mais personalizada. Hoje a palavra aqui é personalizada, tá? Eu estou repetindo ela várias vezes para que fixe na sua cabeça, tá? Então, resumindo, para agregar mais valor, você precisa personalizar, tá? Basicamente era isso que eu queria te passar nessa aula de hoje. Eu vou deixar isso aqui, tá? Essa descrição aqui embaixo no vídeo. Então, se você quiser copiar e colar, eu escrever isso aqui, passar limpo no caderno, passe, tá? E implemente. O desafio é você, a partir de amanhã, implementar isso aqui, tá? É muito simples, é um passo a passo. Na verdade, é um passo mesmo, né? Só que eu destrinchei um pouco mais, estendi até a aula a mais do que eu queria, mas é um passo que você vai pegar, você vai simplesmente personalizar a sua empresa, vai começar a atender o seu cliente, cada um conforme a necessidade dele, tá? E com esse único passo você vai conseguir, com toda certeza, lucrar muito mais, tá bom? Obrigado por ter ficado até o fim desse vídeo. Deixe nos comentários o que você achou, se esse vídeo faz sentido, tá? Deixa também aí ideias de outros conteúdos que eu possa gravar, deixa seu like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.